sei que nesse momento aqui no canal tem muitos calouros aí, os famosos bichos que vão começar na universidade agora ou que começaram há pouco tempo e até mesmo aqueles que já passaram por esse período universitário, com certeza vão se identificar um pouco com a história que eu vou contar aqui pra vocês hoje. Gente, meu primeiro dia de aula na Universidade Federal. Assim, caindo de paraquedas numa cidade completamente nova, onde eu não conhecia ninguém, morando sozinha, tendo que recomeçar a minha vida, digamos assim. E olha, foi cada coisa. Mas enfim, tô muito animada. E assim, um pouquinho tímida talvez de dividir essa história com vocês, mas eu acho que vai ser muito legal. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Gente, primeiramente, pra quem não viu a postagem que eu fiz aqui na aba comunidade do canal, eu quero explicar. Não tivemos vídeo na terça-feira, foi o primeiro dia em 2 anos de canal que a gente ficou sem vídeo, porque eu acabei pegando uma intoxicação alimentar assim muito feia e eu não consegui gravar. Eu fiquei a segunda-feira de manhã inteira no soro. Então, assim, foi bem complicado mesmo, eu emagreci uns 2, 3 quilos em coisa de 2 dias. Foi bem difícil, mas eu já tô melhor. Eu também quero dizer pra vocês relevarem esse cenário aqui, porque eu vim passar uns dias na casa dos meus pais, acabou que eu fiquei doente, eu tava aqui, graças a Deus. Por conta da Páscoa também eu vim pra cá. Então eu tô no meu antigo quarto, que como vocês podem ver agora, com todo o rosa e os bichinhos, virou o quarto da minha irmãzinha. Mas antes da gente começar de fato essa história do primeiro dia de aula, eu só quero agradecer de verdade pelas mensagens de carinho e melhoras de vocês. Eu vou compensar na próxima semana. Muito obrigada pela compreensão e pelas mensagens de todos, sério. Eu fiquei muito feliz e foi algo que me deu muita força pra continuar, mesmo os últimos dias tendo sido tão difíceis como foram. Mas vamos lá, gente. Na teoria, eu tive 2 primeiros dias de aula. Um foi no online, quando eu comecei de fato no primeiro semestre, porque o meu primeiro período na UFO foi feito todo de forma remota. E o meu primeiro dia, que eu considero oficial, que foi o dia presencial, quando eu já estava começando o meu segundo período. E assim, gente, eu acho legal dividir essa história para que vocês não cometam as mesmas gafes que eu cometi e até como eu disse, pra quem já passou por isso, de repente se identificar, porque quando a gente é calouro, a gente dá cada fora que é impressionante. Mas vamos lá, caso você seja novo aqui no canal ou não acompanhou, tem o vídeo completo da minha semana de recepção na universidade, com todos os eventos, tudo que foi tendo. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois desse vídeo, mas aqui eu vou contar coisas que eu não mostrei naquele vídeo. E que assim, ai, enfim, vamos lá, gente. O dia começou. E assim, eu tava muito nervosa, porque eu sabia que eu precisava gravar pro canal. E até ali, eu não tava acostumada ainda a gravar no meio de pessoas. Então eu pensei o quê? Meu Deus, eu tô chegando numa universidade federal gigantesca. Não conheço praticamente ninguém. Vou tirar o celular e começar a gravar, que o povo vai olhar pra minha cara e achar que eu sou doida. Então eu ainda tava me acostumando. Hoje em dia, já é um negócio tão normal. O povo olha e fala lá, Duda, de novo. Principalmente quem já tá ali na rodinha do Jornal, digamos, que já me conhece, me vê gravando sempre. Fala lá, a Duda Ferreira de novo, a menina do YouTube gravando. Basicamente isso, mas no começo ainda era muito novo, sabe? E não só nervosismo por gravar pro canal, como também eu tinha uma entrevista para dar pra televisão. Que tipo de calouro já chega no campus dando uma entrevista? Foi pra TV Integração, que é a afiliada da Rede Globo, lá do Triângulo Mineiro, onde fica Uberlândia, né? Uma veterana minha tinha me mandado mensagem uns dias antes e perguntado se eu poderia dar uma entrevista, porque ela sabia que eu tinha um canal e de repente eu me sentia mais à vontade pra falar em frente às câmeras, etc. Eu falei, tá, eu topo. Eu acho que os eventos começaram às 8 da manhã e era o mesmo horário da entrevista. Nessa hora, a turma 13 do jornalismo na UF, que era a minha turma que na época estava entrando, ia fazer uma roda de conversa com os professores lá no saguão da biblioteca, pra gente se conhecer, falar um pouco da gente, do porquê escolher o jornalismo, aquela mesma conversa de apresentação que tem sempre quando você começa na faculdade. E aí, o que aconteceu? A galera foi toda lá pra fazer essa roda de conversa e eu fiquei esperando, né, a repórter e o câmera chegarem pra dar essa entrevista. Gente, eu tava tão nervosa, porque já tinha todo o nervosismo do primeiro dia de aula, ainda eu nunca fiz nada parecido na minha vida. Eu tava muito empolgada, eu tava achando aquilo incrível, né, já começar a faculdade como? Com a experiência do jornalismo. Mas ao mesmo tempo eu tava muito nervosa, eu nem lembro direito o que eu falei naquela entrevista. E se eu contar pra vocês que até hoje eu não assisti essa entrevista direito, vocês acreditam? Os meus amigos chegaram falando depois, ah, minha mãe te viu no TV, que não sei o que. Eu, gente, já saiu? Já passou? O que aconteceu? Porque passou no mesmo dia. E eu tava nessa loucura de primeiro dia de aula e eu nem vi. Pra vocês terem uma noção. Mas enfim, o dia já começou assim. Aí eu voltei
pra roda de conversa que tava tendo lá no saguão, né? Todo mundo já tinha falado, se apresentado, aí o povo para, olha pra mim, e eu bem quietinha ali, entrando, sentando na roda. Depois disso, a gente foi conversar um pouco mais, né, com as pessoas da minha turma e tudo. E, gente, na época, eu tinha acabado de soltar o vídeo que eu fui conhecer o campus da UFO. E eu tava tão perdida naquele vídeo. Assim, eu já não tenho senso de localização nenhuma. Mas naquele vídeo tava incrível. E aí eu lembro dos alunos vindo me perguntar, os professores, gente. Eu já cheguei com os professores do jornalismo me zoando, pra vocês terem uma noção. Eu levei na esportiva, óbvio, mas eu achei isso muito incrível. Porque os professores chegavam em mim e falavam assim, ô, Duda, tudo bem? Achou a biblioteca? Porque no vídeo eu ficava procurando a biblioteca e eu não achava, sendo que tava na minha cara. E eu, tipo assim, querendo, né, enfiar minha cabeça na terra, porque... Gente, imagina, você chega com todo mundo, ah, menina perdida do YouTube, você se encontrou, você sabe achar seu bloco? E assim, na época eu ficava, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Por que que eu soltei aquele vídeo? Mas hoje em dia eu percebo que assim, naquele vídeo vocês só estavam conhecendo a verdadeira Maria Eduarda, porque eu não tenho senso de localização nenhuma. Pra vocês terem uma noção, eu fui conseguir me localizar no campus depois de meses que eu já tava tendo aula e até hoje, se você me soltar num canto ali que eu não costumo frequentar, eu vou levar um tempinho pra me encontrar. Terminado tudo isso, fomos almoçar na RU. Gente, a comida aquele dia tava uma tristeza. Não que hoje seja muito melhor, mas assim, eu lembro de olhar pra aquilo e falar misericórdia, mas eu comi. Eu comi e eu tava achando tudo lindo, porque calouro é impressionante. A comida tava sem sal, não tava gostosa, e eu lá comendo feliz da vida, falando, meu Deus, eu tô comendo no bandejão, eu tô no restaurante universitário, que máximo. Inclusive, duas das minhas melhores amigas de hoje em dia, eu conheci nesse momento, tá? Não que uma delas eu não conheci de fato, mas eu me aproximei mais naquele momento. Vou fazer uma denúncia pra vocês. A Thaís, que vocês veem sempre aqui comigo nos vídeos, que é tipo assim, grudada comigo hoje em dia, ela entrou pro grupo furando a fila da Rio, que a gente tava na fila, a fila tava gigantesca, porque nessas épocas que começou esse semestre, fila da Rio era tipo assim, 2 horas de espera pra você almoçar, gente, tava absurdo. Foi um caos, então assim, ela furou a nossa fila e best friends forever, sabe? Foi mais ou menos isso. Logo depois que a gente saiu da Rio, a gente foi pra casa de duas amigas. Por que eu fiz assim, sendo que são duas? Enfim, a gente foi pra casa de duas amigas que estão na mesma turma que eu do curso e tal. E aí era incrível, a gente tinha umas 8 meninas jogadas no chão da sala do apartamento delas. À tarde a gente tinha o Café com Cacos, que é o centro acadêmico do jornalismo. Então, a gente pensou assim, nossa, eles falaram no e-mail que era pra levar um lanche pra ter um café da tarde. Vamos levar um lanche então. Mas assim, bicho, é um negócio impressionante mesmo. Porque quando eles falaram levar um lanche, eu acho que eles estavam pensando tipo assim, ah, traz uma bolachinha ali, um pedaço de bolo pra você comer tranquilo, entendeu? O que que a gente fez? Foi no mercado que tinha perto da universidade, a gente levou uns 15 pães e quase que 1 quilo de mortadela. Gente, a gente literalmente chegou no Café com Cacos com 15 pães e 1 quilo de mortadela. Enfim, no fim todo mundo adorou o pão com mortadela, mas você não pode subestimar bicho, porque bicho acaba fazendo isso. No Café com Cacos teve umas dinâmicas lá pra gente se conhecer melhor, e uma delas foi o Torta na Cara, que inclusive tá no vídeo da semana de recepção. Eles fizeram várias perguntas sobre a profissão do jornalismo, eu também não sabia responder, levei uma bela de uma tortada na cara, já entrei com o pé direito no curso, né? Mas assim, acho que todo mundo parou naquele momento e falou, o que que eu tô fazendo aqui? Porque a gente praticamente não sabia responder nenhuma pergunta. Foi impressionante. Todo mundo levou tortada na cara no fim do dia. Colocamos as nossas mãozinhas no hall da fama do jornalismo da UFO. E também teve o trote, etc. Mas eu gravei e tá tudo no vídeo também. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas a história que eu quero contar pra vocês, mais um ponto, não aconteceu exatamente nessa segunda-feira, no primeiro dia de aula. Foi acontecer na terça-feira à noite. Que o que, gente? O que aconteceu? Na segunda, a gente foi para um barzinho à noite, um dos barzinhos que fica ali em volta da faculdade, para confraternizar com os veteranos, né? Aquela coisa de, meu Deus, agora somos adultos, a gente sai da faculdade na segunda-feira e vai pro barzinho. Mentira, não era assim, que era semana de recepção. Mas enfim, a gente foi pro barzinho. E, gente, vou dar um contexto aqui para vocês. Eu fui aquela filha que nunca deu trabalho para os pais, eu fui uma adolescente muito tranquila, nunca fui de sair, não bebo até hoje, não gosto. Então, assim, eu sempre fui uma filha muito tranquila, nunca dei trabalho, nunca fui de sair, de festas e tal. Mas nesse momento eu falei, nossa, cheguei na universidade, né? Vou no barzinho, mesmo que eu não bebo e tal, vou só pra conversar com a galera e
confraternizar. Beleza, fui na segunda-feira com os meus pais preocupadíssimos, né? Porque eu tinha acabado de chegar numa cidade que eu mal conhecia, não conhecia as pessoas, e assim, eles não foram dormir enquanto eu não cheguei em casa. Mas aí na terça-feira teve de novo. A gente foi pra outro barzinho que fica também ali nas proximidades da UFO. E aí numa dessa, no meio do barzinho, a minha mãe me ligou. Falou assim, Maria Eduarda, onde é que você tá? Eu falei, mãe, eu falei pra você, eu vim no barzinho confraternizar com os veteranos. Aí, gente, começou. Tipo assim, os meus pais são muito tranquilos. Eu, graças a Deus, tenho uma relação de muita confiança com os meus pais. Então, eu sempre fui de contar tudo pra eles, eu nunca tive problema com isso. Mas nesse dia, a minha mãe e o meu pai ficaram tão bravos. Eles, tipo assim, onde já se viu? Segundo dia seguido da semana, segunda e terça em barzinho, você não era assim, não. O que tá acontecendo com você? Aquele discurso de pai e mãe, sabe? E, gente, eu já tava abalada, porque eu tinha acabado de chegar numa cidade, eu não conhecia ninguém, eu tava começando a desvendar ali o terreno, digamos assim, ainda era tudo muito novo pra mim. E os meus pais me dando o maior sermão no telefone, de onde já se viu eu estar no barzinho na terça-feira. Eu tentei explicar pra eles, não, pai, mãe, não é assim, óbvio que não vai ser assim toda semana, esse nem é muito meu tipo de ambiente, é só que é semana de recepção, e aí todo mundo veio, ah, mas você não é todo mundo. Aquela conversa que a gente já sabe, né? Eles já estavam meio bravos ali, não adiantava eu explicar. Numa dessa, eu desliguei o telefone e eu comecei a chorar. Não, vocês têm noção? A filha que nunca deu trabalho pros pais, a menina que tem 20 anos e até hoje não bebe, nunca bebeu, não gosta dessas coisas, não é tanto assim de sair de casa e etc. Chorando no meio do bar. Fazia o quê? 3, 4 dias que eu tava em Uberlândia, de fato, meu segundo dia na faculdade, e eu chorei no meio do bar pra todo mundo ver, pros meus veteranos, pra galera que tava entrando junto comigo, pras outras pessoas que estavam no bar. E, gente, eu chorava, não era tipo assim, aquele choro bonito, escorreu uma lágrima aqui, era de soluçar. E aí, tipo assim, os meus amigos, que hoje em dia são meus amigos, mas que na época eram, por exemplo, conhecidos, que fazia pouco tempo que a gente tava junto, né? Eles tentando me consolar, me abraçando, falando, Duda, tá tudo bem, a preocupação de pai. E eu me acabando de chorar no meio do bar. Então, assim, se tem uma moral que eu quero que vocês tirem desse vídeo, é não chorem no meio do bar, na semana de recepção de vocês, na frente de todo mundo. Porque isso, com certeza, é uma coisa que vai te assombrar. Porque, assim, eu acho que as pessoas nem lembram muito dessa história, mas eu nunca esqueci, virou trauma. Gente, Yuri, que situação. A pessoa que não bebe, que não faz nada, chorando no bar, quando acabou de chegar na universidade. Mas enfim, eu acho que o básico foi isso. Gente, vivendo foi um caos muito maior. Era muita coisa acontecendo, muita informação pra ir ali absorvendo muito rápido. Então foi uma doideira, mas foi uma experiência incrível. Eu sempre gosto de falar pra vocês que assim, não é fácil, mas se você tem a oportunidade de viver, viva. Porque é nesses momentos que você vai aprendendo ali com os tombos da vida, que você vai amadurecendo. E são memórias que você vai levar contigo. Por mais que tenha essas passação de vergonha aí, como foi esse meu caso, sempre acontece uma coisa que você vai lembrar. E no fim das contas é muito legal, então aproveitem o primeiro dia de aula de vocês, aproveitem a semana de recepção. Quem já passou também, se tiver alguma história engraçada, deixa aqui nos comentários, por favor, pra eu não sentir que eu sou a única. Mas enfim, eu acho que esse vídeo já ficou grande demais. Eu só queria mesmo era dividir essa história pra me aproximar um pouco mais de vocês, porque vocês sabem que aqui a gente tem uma relação de amigos. E essa é super uma história que eu contaria sentada numa mesa com os meus amigos. E assim, pra de certa forma ajudar também, sabe? Não chorem no bar. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo ao canal pra mais pessoas. Já se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações e ter certeza que você não vai perder nada. Mostro tudo aqui no canal de como que é essa vida universitária, como que é morar sozinho em outro estado. Por falar em acompanhar tudo em tempo real, eu tô sempre lá no Insta postando stories e interagindo com vocês. Se quiserem mandar alguma mensagem com alguma dúvida, minha DM também tá sempre aberta. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.